Estamos dando continuidade ao nosso curso de Teologia do Corpo para principiantes. Nas nossas últimas aulas, nós vimos que Deus, Ele inscreveu no nosso coração o fato de que nós devemos amar como Ele ama. E Ele fez isso ao nos criar a sua imagem e semelhança e também criar o ser humano como homem e mulher, chamando-o para viver uma união em uma só carne. Nós vimos que esta vocação para o amor, esse sentido esponsal da vida humana, esse sentido de doação, de união e de comunhão, ele diz respeito a toda a Sagrada Escritura e diz respeito também a todo o Evangelho, a todo o ensinamento e a toda a missão do próprio Cristo. Nós vimos que Jesus veio para restaurar a nossa capacidade de amar como Deus quer que nós amemos. Hoje nós iremos falar um pouco mais sobre esta realidade da analogia esponsal. O que é uma analogia? Uma analogia é uma comparação, é uma imagem que é usada para exprimir a realidade de Deus. Para falar de Deus, nós temos que partir de uma linguagem humana que nós possamos entender. Esta linguagem nem sempre consegue revelar, nem sempre consegue esgotar tudo aquilo que é o próprio mistério de Deus. Mas nós precisamos partir de uma imagem para falar de Deus. E a imagem mais adequada para falar do amor de Deus pela humanidade é a linguagem esponsal, é a linguagem nupcial. Deus, de fato, ele sela com a humanidade uma aliança. Isso já estava presente no povo de Israel e também se tornou ainda mais profundo e mais elevado em Cristo Jesus, que sela com a humanidade a nova e eterna aliança. Por isso, esta analogia nupcial, esta analogia esponsal, é a imagem que melhor descreve o amor de Deus pela humanidade. Deus, que é o esposo, e a humanidade, a igreja, cada alma que é esposa, chamada a viver esta união profunda com Deus. Esta realidade ela está presente na Bíblia, tanto nos livros proféticos, nós podemos ver isso tanto em Isaías, como em Jeremias, como também no profeta Oséias. Nós podemos ver esta realidade também presente no livro do Cântico dos Cânticos, nos próprios evangelhos, onde Cristo se apresenta, ele se autodenomina como o esposo. Também nas cartas de São Paulo nos é apresentada esta analogia nupcial, especialmente na carta aos Efésios, capítulo 5, em que São Paulo fala do amor de Cristo pela igreja, a sua esposa. E esta realidade também está presente no livro do Apocalipse, que descreve as alegrias do céu como uma festa de casamento, as núpcias do Cordeiro com a igreja, sua esposa. E se nós tomarmos a Sagrada Escritura, nós vamos ver que a Bíblia ela começa com um casamento e termina com um casamento. Nós temos no livro do Gênesis o primeiro casamento de Adão e Eva. Deus os abençoa e pede para que eles se tornem fecundos e encham a terra. E no final da Bíblia nós temos Cristo que desposa a igreja, sua esposa, e a acolhe na Jerusalém celeste. Então nós temos aqui aquilo que nós chamamos de extremidades nupciais do livro sagrado. E por isso esta realidade nupcial, esta analogia esponsal é uma chave para interpretar a Sagrada Escritura em tudo que contém dentro dela. Se ela é aberta com um casamento e ela é fechada com um casamento, tudo que está dentro da Sagrada Escritura, seu conteúdo central, pode ser lido também sob esta ótica e sobre esta chave de interpretação. No Catecismo da Igreja Católica nós temos isso expresso no número 1602, em que nós podemos ler assim: A Sagrada Escritura abre-se com a criação do homem e da mulher à imagem e semelhança de Deus e fecha-se com a visão das núpcias do Cordeiro. De um extremo a outro, a Escritura fala do casamento e de seu mistério, de sua instituição e do sentido que lhe foi dado por Deus.
de sua origem e de seu fim, de suas diversas realizações ao longo da história da salvação, de suas dificuldades provenientes do pecado e da sua renovação no Senhor, na nova aliança de Cristo e da Igreja. Esta linguagem nupcial, ela também é a linguagem preferida dos místicos da Igreja para expressar o relacionamento da alma com Deus. Nós podemos ver isso em vários santos, como por exemplo São João da Cruz, que narra nos seus escritos a busca incansável da alma pelo seu amado que é Deus, e também a busca de Deus por cada alma que quer ter um relacionamento profundo com cada pessoa. Santa Teresa d'Ávila expressa a realidade do matrimônio espiritual como finalidade de toda a vida cristã. E São Bernardo de Claraval desenvolve toda uma mística chamada mística esponsal, em que expressa essa realidade de Deus como esposo e a alma como a esposa que busca o seu bem-amado. Existe também um livro na Sagrada Escritura que dá um destaque especial para esta realidade esponsal do amor de Deus, que é o livro do profeta Oséias, que revela que Deus quer desposar a humanidade, apesar da infidelidade, apesar mesmo da prostituição do povo de Israel. Deus não desiste e vem para resgatar aqueles que se desviaram dele. Deus quer viver conosco numa profunda relação de eterno amor e comunhão. Deus quer impregnar a nossa humanidade com a sua vida divina. O Catecismo da Igreja Católica nos aponta também que a Virgem Maria foi aquela que realizou mais profundamente a vocação humana com relação a Deus nesse sentido nupcial, nesse sentido de comunhão e de união a Ele. Nós podemos ler isso no número 1505 do Catecismo da Igreja Católica. Jesus, o novo Adão, inaugura por sua concepção virginal o novo nascimento dos filhos de adoção no Espírito Santo pela fé. Como se fará isto? A participação na vida divina não vem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de um homem, mas de Deus. O acolhimento desta vida é virginal, pois está totalmente dada pelo Espírito ao homem. O sentido esponsal da vocação humana em relação a Deus é realizado perfeitamente na maternidade virginal de Maria. Maria, ela é o espelho da Igreja, ela é o modelo da Igreja e assim também ela é o espelho e o modelo de cada alma cristã que deve corresponder plenamente ao amor de Deus na sua própria vida, se entregando também inteiramente a Ele. Portanto, quando nós falamos na teologia do corpo da analogia nupcial, da realidade esponsal que Deus quer viver com a humanidade, nós estamos falando que Deus, Ele impregnou este plano dele, esta realidade nupcial e esponsal nos nossos próprios corpos, ao nos criar a sua imagem e semelhança, e também ao criar o ser humano como homem e mulher, chamando-os a viver uma profunda comunhão em uma só carne. Por isso, esse é o sentido da vocação humana, viver esta profunda comunhão com Deus, mas essa comunhão também que já nesta terra deve ser expressa na vivência do amor entre cada pessoa. Esta realidade, quando nós usamos esta analogia nupcial e falamos de Deus como esposo, da Igreja como esposa, ou de cada pessoa como uma alma esposa de Deus, esta analogia ela é sempre uma analogia limitada. Com isso, nós não estamos querendo atribuir a Deus um caráter simplesmente humano. Toda analogia ela tem as suas semelhanças, mas ela tem também as suas dessemelhanças. Deus, ele é usado aqui como esposo de uma forma comparativa, mas Deus não tem características humanas. A Sagrada Escritura nos diz que Deus, ele é puro espírito. Mas se
toda analogia ela tem os seus limites, São João Paulo II diz nas catequeses da teologia do corpo e em outros escritos dele que esta é a analogia menos inadequada para falar de Deus. Ela tem os seus limites, mas também ela tem a vantagem de nos fazer compreender de maneira mais próxima, de maneira mais profunda, aquilo que é o mistério de Deus, do amor de Deus em relação a nós, em relação à humanidade. São Paulo, ao terminar de expressar esta realidade da união nupcial entre Cristo e a Igreja, sua esposa, ele diz: este mistério é grande demais. Realmente é um mistério grande que nós precisamos nos aprofundar, entrar nele. E nós só vamos compreender plenamente esse mistério não simplesmente através de uma via intelectual, mas nós vamos entender este mistério profundamente através de uma via experiencial, onde nós também nos entregamos inteiramente a Deus, devotando a Ele um amor autêntico, um amor sincero, um amor total. Porque Deus, para conosco, Ele tem um amor livre, total, fiel e fecundo. E Ele espera também que nós lhe retribuamos um amor que tenha estas mesmas características. Portanto, para entendermos o plano de Deus de maneira plena, o plano de Deus para as nossas vidas, precisamos amar a Deus de volta. Ele nos amou por primeiro. Ele nos amou com um amor de aliança. Portanto, também amemos a Deus com esse amor de aliança, dedicando a Ele a nossa fidelidade e o nosso pleno comprometimento. Até a nossa próxima aula.